Vamos fazer assim, eu sempre tive a vontade assim de quando eu fosse fazer um ensino, um estudo, que nós pudéssemos fazer a oração principal que o mestre deixou, ele deixou como modelo, né, para nós, para que seja feita a vontade dele, né, tanto no céu como na terra. Aí o irmão Gênero pudesse puxar a oração do Pai Nosso para a gente acompanhar, tá bom, irmão? Amém. Amém. Tá. Se não me engano, tá lá em Mateus 10, meu irmão. Amém. Amém. Estamos aqui para honra, para a glória, para todo o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ele por estarmos aqui falando da palavra dele, que é tudo para Ele, é tudo dele. E a gente começa o nosso estudo da palavra com a oração que ele deixou como uma lição para a gente, e nessa oração fala tudo, praticamente, né? Amém. Então, vai começar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, porque teu é o reino e a glória. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, é maravilhoso a gente mesmo estando distante, a gente poder fazer o estudo junto, né? Para você ver como é que a tecnologia ela pode ser perigosa, mas ao mesmo tempo pode ser benéfica, né? E ajudar a gente a se aproximar, e isso é muito bom. E aí nasceu no coração da Neila, né? Quer dizer, todo cristão ama isso, né? Ama a palavra, ama o conhecimento, ama a santificação. E estamos aqui para servir como membro do corpo de Cristo, para um ajudar o outro, né? Aquilo que eu não vejo em mim de erro, que às vezes eu acho que é uma virtude, uma coisa boa e não é, o outro membro do corpo de Cristo pode me orientar, me auxiliar, ou me repreender, ou me disciplinar em Cristo, que é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É por isso que o Senhor disse que a gente deve estar em unidade, confessar os pecados uns aos outros, para que em oração sejamos perdoados, né? Então, que esse estudo venha se prolongar. E aí a Neila lançou o convite, aí foi, ela entendeu que hoje seria um dia bom, e que o Senhor lançou essa proposta aí, né, em Efésios 4. Ele é muito grande, entendeu? O ensino é muito grande, então para não se estender muito, aí eu só fiz isso aqui, mas tem mais para frente aí. O próximo que marcarem aí, se for daqui para essa semana ainda, a gente termina ele, que é o tópico dele é bem grande, é a respeito dos dons, da comunhão, das virtudes. Então hoje a gente só vai ficar entre esses dois capítulos, que é Efésios 4, 17 até o 32, e o outro é Romanos, né, Neila? Romanos... Romanos 12, tá na agenda. 1 a 8. Calma. Romanos, isso, então vamos tirar ele primeiro, pedir agora para a Damiana, por favor, fazer uma oração para que o Espírito Santo esteja dando discernimento para a gente, que eu tenho certeza que mediante a primeira ou a segunda ou a terceira tem gente que leu 3, 4 vezes ou mais, e que ele venha não dar só o conhecimento da inteligência, mas sim do Espírito, e a revelação da sua palavra, né, para que o Espírito Santo esteja presente aí, para dar ensinamento para nós, né, que nós precisamos muito disso para aplicar em nossas vidas, né, irmão? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Amém, Jesus. que o Senhor
venha agora, nesse momento, a nos ensinar, a nos dar inteligência, nos dar sabedoria, nos dar um entendimento dessa palavra. Que essa palavra venha e verifique alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, que seja só para tu, Senhor, o que a gente aprende aqui nessa hora, nesse momento, e o que nós aprender, nós passar para outros irmãos, para outras pessoas, está precisando dessa palavra também, e é essa oração que eu te peço. Amém. 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 Vamos ser orar. Não, é bom quando não sabe, porque quando não sabe a gente programa e Deus não gosta. Ele gosta é assim, que sai do coração. Agora... É o que vem do coração dela. Agora eu vou pedir para Neila ir lendo até onde ela achar que deve, e aí o outro pode ler um pouco, ou eu ler tudo, se puder, e a gente vai acompanhando, e pra gente o entendimento a gente vai aí esmiuçando aí, conforme, se quiser parar e ressaltar alguma coisa, se não ler todo, pode Então, ir. aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17, o título lá é a santidade cristã, né? Aí, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim é Cristo, se em que o tendes ouvidos e nele foste ensinados, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais o novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade de cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Amém. 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 Agora sim, tá lançado, né? A leitura foi feita. E aí está lançado para aquilo que testificou no seu coração mais forte, a parte, ou a passagem, ou o texto, ou o parágrafo, ou seja o que for, que aquilo saltou no teu coração no momento que está fazendo a leitura. É só passar o conhecimento agora. É simples, não tem mistificação, é simples. Aí começa aí por quem que vocês quiserem. Até pela Maria Clara, tá, se tiver algo a falar, amém. Sentiu no coração algo de falar sobre a palavra, pode iniciar. Ninguém sentiu, eu senti.
eu falo demais, mas a palavra de Deus é que eu falo. Amém. Aqui em Efésios, o que acontece? A unidade da fé. A unidade da fé, pelo que eu entendi da palavra aqui, é que nós somos, a unidade da fé, nós somos muitos, mas que a fé nos une e nós somos um corpo e cada um tem a sua função. E quando nós estamos no mundo, como as pessoas falam, estamos no mundo, nós não, nós fazia coisas que ao nosso entendimento era certa, mas o entendimento de Deus era errado, mas a gente fazia por pura ignorância da palavra. E hoje, um pouquinho da palavra que a gente sabe, a gente, como fala o próprio texto aqui, o próprio texto fala, o que roubava, não rouba mais, o que mentia, não mente mais, quer dizer, a gente não vai ser enganado facilmente pelo inimigo, porque hoje a gente conhece um pouco da palavra, né? E aqui quando eu estou marcado aqui na linguagem de hoje, no versículo 22, que fala assim: quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo enganos. Né? Quer dizer, a velha natureza é o velho homem, é a velha mulher, a gente acabava se corrompendo sem saber, com ignorância mesmo. Mas hoje nós temos o privilégio de Deus nunca ter desistido da gente, eu falo de mim, falo de minha esposa, de vocês e principalmente de mim, porque quando eu não conhecia nada da palavra, eu andava no engano, eu praticava coisas enganosas, e pensando que eu estava fazendo a verdade. Mas só que hoje, com essa palavra, eu vejo que tudo que eu fiz, desde até interar 40 e poucos anos, eu fiz tudo errado. Hoje eu tenho a certeza que sou servo do Deus Altíssimo e sou pecador, mas você sempre vou tentar ser fiel como ele é fiel conosco, porque hoje eu não sou mais um leigo, hoje eu sei alguma coisa da palavra de Deus, então não posso deixar me corromper por as coisas do mundo. É isso que eu tenho para falar, não posso. Amém. E aí, para confirmar isso que o irmão disse, tá aqui, ó, no 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí é a chave. Se eu me colocar dessa forma, que nem o irmão eu falei aqui, que eu vi um homem humilde aqui na minha casa, eu não vi um gênio do passado que pintavam, que falavam dele, que eu nunca vi. Na verdade, eu nunca vi. Desde o princípio que te apresentaram a mim, seja a sua irmã Daiane ou a Neila, ou seja quem fosse, me apresentou um gênio
não uma pessoa maligna, não, assim, mas um gênio, assim, que meio que distante por muito trabalho, por muito isso e vida que se separa, mas assim, mais amante do mundo, é verdade, e a gente tem essas coisas. Mas eu nunca vi isso, nunca, no meu coração nunca entrou isso. Sempre eu vi um outro tipo de gênio, interessante, eu já vi a sua conversão antes de eu te conhecer, já vi essa pessoa que está diante de mim antes de eu saber quem você era de direito. E hoje a gente percebe que isso tem acontecido na sua vida devido a isso, ó, humildade, mansidão e paciência e suportando uns aos outros em amor. O segredo é esse, para que a gente melhore, porque não tem melhora em nós se não tiver aplicação desse parágrafo em nossas vidas, em minha vida, na sua vida, na vida da Neila. O que nos impede de caminhar e de melhorar é justo isso. Não tendo mansidão, não tendo o suportar, não tendo a paciência e nem o amor. É isso que me impede de avançar mais e mais e mais. E até mais lá na frente fala sobre que nós não devemos gritar, não devemos irar, não devemos ser coléricos, né? Na verdade, o Senhor diz, irem-se, mas não pequem. Olha só o conselho, é justo para que não venha ferir um outro, para que não haja o desmembramento do corpo de Cristo, que é isso que nós estamos fazendo hoje, ou seja, a família, ou seja, na comunhão da igreja, nós somos o corpo de Cristo, não é verdade? Daí que está o segredo. E agora é a vez da irmã Damiana colocar algo aí que sentiu no coração, que é membro do corpo de Cristo, amém? Amém. Nessa palavra aqui, tudo isso que vocês falaram, só um pouquinho para complementar. Tipo assim, tudo de mal, tudo de ruim das pessoas teve no passado, o que a gente tem que fazer, o que é preciso fazer no coração e na mente, completamente se renovar, né? Se renovar. Quando você é uma pessoa, né, que você agora é uma pessoa que você deve para Cristo, né? Sim. O que passou, então passou. Agora nós temos que ter um coração renovado, uma mente renovada, né? Tudo renovado para nós caminharmos no caminho dele, né? Agora nós temos que caminhar no caminho de Jesus. Então, temos que, se a gente foi aquela velha criatura, agora a gente não é mais. Agora então a gente renova. Então tem que renovar coração e mente. Amém. Né? A gente renovando coração e mente, pronto. Você está pronto para caminhar. Amém. É isso aí. E você? Entendeu? Você tem algo para compartilhar? Vamos lá? Tem, que agora eu sei que eu sou membro, né? Antes eu pensei que eu não sabia o que significava essa palavra. Então, o Moacir, muito usado pelo Espírito Santo, ele foi me explicando, teve todo o trabalho, né, de me explicar. E aí eu pensei que membro era membro só de corpo mesmo, mão, dedo, pé, essas coisas. Então, não sabia que nós cristãos também tínhamos que ser participativos assim, né? Ter as funções. Então, depois que ele começou a ir falando para mim, eu fui entendendo, né? Que se nós temos só 4 dedos, nós tínhamos 5, perder um já faz falta, né? Então a gente não pode perder nenhum, né? Tem que ficar sempre unidos, né? Para que ninguém possa sair do caminho, né? Porque senão vai ficar, né? Praticamente aleijado, né? Da mão, que a função daquele dedinho ali fica mais difícil, né? Com 4, né? Então quando tem as 5 pessoas, igual nós estamos aqui em 5, né? Em 6, no caso, que o Espírito Santo de Deus está aqui agindo, né? Amém. Então é assim, cada um tem a sua função, né? Um serve para ser o olho, o outro a cabeça, o outro os pés para andar, o ouvido e a boca para falar. E aí assim, a outra boca para comer, né, também, para alimentar o corpo, né, para ele não ficar doente. Então é assim, o que eu entendi é que essa palavra ela tem muito além, né? Igual o Moacir falou, que ela é mais aprofundada. E vocês dois já tinham falado bastante, Damiana complementou. Aí eu só acrescentei que eu não tinha conhecimento antigamente, né? O que era ser um membro do corpo de Cristo. Depois eu passei a entender isso.
Você vê como é que Jesus ele teve muito trabalho, né, para ensinar os discípulos. 3 anos ainda não entenderam. E o Espírito Santo teve que vir. Por isso que há muito tempo. E não era preciso esse tempo todo para nós retornar ao céu. Precisaria? Não, mas devido à dureza do nosso coração, que está aqui na palavra, dizendo o que nos impede. Insubmissão, a falta de amor, né, o coração rude, intrépido, né, um coração que tem malícias e maldades, e a gente não quer se despojar disso. O problema é nós não querer se despojar. Quando a gente aceita se despojar, o Senhor vem e faz a limpeza. E aí a gente se entra nesse novo, renovadamente, que a irmã Damiana falou, novo coração, nova criatura. Aí é que está o interessante. E no que a Neila colocou aqui, é muito interessante. Eu explicava e não entrava no coração dela. Eu só ouvia, mas não entendia. E eu falava muito bem explicado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Senhor diz que quando ele vem falar do conjunto, ele não fala o pastor é cabeça, o apóstolo é os olhos, nada disso. Vós sois membros, todos igual, ele coloca, do corpo de Cristo. Nenhuma maior, nenhuma maior. Cada um tem uma função adequada para o uso. Igualmente os braços, igualmente. Tanto que o meu coração às vezes soberbo, ele se acha. É o coração, os meus pés nunca se achou. Porque se ele se achasse, para começo de conversa, ele não ia querer carregar meu corpo, que é muito pesado. Ele ia querer ficar na cabeça e se mostrar para todo mundo. Olha que interessante. Muito interessante. Então, ele é pé e ele fica no lugar que é devido. Maravilhoso. Mas pouco a gente dá valor a ele. Você pode ver que nós fazemos muita massagem, tratamento no rosto, no dente, nos olhos, no cabelo. Mas nos pés é raro, só pintar as unhas para aparecer. Mas diz assim, eu não vejo ninguém falando. Eu estou indo fazendo uma massagem nos meus pés, pagar tanto de valor para melhorar meus pés. Eu estou indo para fazer uma massagem nos meus pés, estou indo para dar um tratamento nos meus pés. Para quê? Só porque eu gosto. Não vejo ninguém fazendo isso. Interessante. Então isso a gente não pode fazer também com os membros do corpo de Cristo. Se ele é pé ou mão ou dedo, não importa. A função dele tem o mesmo valor que a minha, que às vezes sou olho, né? Às vezes sou cérebro, né? Meu cérebro pensa, tu não pensa, tu é mão. Nem por isso deixa de ter menor valor. É isso que o Senhor quer nos dizer e nos ensinar. E quando trabalham em conjunto, os membros do corpo de Cristo, em conjunto de um só propósito, que é Cristo. Não é propósito particular. Para propósito particular é outra história. Aí a gente, olha, eu estou com um problema assim, vamos orar em prol dessa causa. Amém. Mas o propósito dos membros do corpo de Cristo não é só esse. O principal é crescer até a cabeça, que é Cristo. O propósito principal. E só há esse crescimento se os membros estiverem de comum acordo, funcionando numa harmonia. Não, fulano falou bobagem, não é bem assim, e aí começa os as da vida que dividem esses membros para que não funcione. Por isso que existe, eu falo sempre, divisão de igreja, divisão de família, divisão de amizade. Por isso, o fulano tem um defeito, ele limpa muito a casa. Cara, isso não é um defeito, é uma qualidade. Eu que sou sujinho, que acho que é um defeito. Então, a gente tem que... fulano... Não, ninguém de nós é perfeito. Por isso nós precisamos um dos outros para chegar à perfeição. Ninguém. Não é verdade? E isso que nós estamos hoje aprendendo com Deus, ele foi levantado não agora por nós, mas sim muito no passado por Paulo. Que Efésios foi escrito por Paulo, muito sábio, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, né? O grande educador de toda a província na época. E olha só o que diz aqui, os crentes, por isso foi levantada essa questão, aqui é num livrinho secular, que ele faz tipo um acréscimo. Os crentes de Corinto tinham dons espirituais, o Paulo sabia que eles tinham, mas muitos eram
imaturos. Então, vê, uma dos problemas que a igreja enfrenta, e às vezes o pastor não consegue controlar e nem perceber, é isso. Às vezes na reunião, às vezes na comunhão, às vezes dentro de casa, na família, seja onde for, mas vamos falar no lado espiritual. É imaturidade. O cara tem o dom, sim, mas ele é imaturo, então ele desaprova os outros membros. Ele mostra a imaturidade dele, entendeu? Aí se não tiver aquilo que a palavra falou aqui em 2, paciência, né? No 2 aqui, ó, de novo, com toda humildade, não vai haver. Uma pessoa imatura não tem humildade, e não tem mansidão, e nem paciência, e nem sabe suportar uns aos outros, para que se complemente a obra de Deus, que ela fique completa. Olha só, onde é que está o problema? Imaturidade. Cabe aí, ó. E aí, seguindo, insubmissos, além da imaturidade vem submissão. Ignorantes da doutrina reveladora dos dons. Não é doutrina de homem, dos dons do Senhor. Eles são insubmissos e ignorantes nessa parte. Desconhecem e acham que sabe tudo. A partir do momento que eu achar que sei tudo, então neste momento eu deixarei de ser ensinado pelo Senhor, porque eu sou autossuficiente. Aí o eu sou já sou eu, não é mais ele. Olha que interessante, na humildade eu tiro eu sou, né? Senão não há esse aprendizado. É possíveis haver crentes fervorosos também, que gostam de movimentos e agitação, que é outra coisa diferente. Às vezes a gente vê crentes fervorosos dentro das igrejas, pulam, cantam, ai que alegria, que legal. Mas às vezes não é espiritual, é somente uma agitação. A gente tem que aprender a discernir dentro da igreja, dentro de casa, né? Nós como membro do corpo de Cristo. Irmão, você está feliz no espírito ou é só uma alegria momentânea? Porque, por exemplo, aí vocês, que nem no caso são nascidos na Bahia, eu quero é ver, mesmo sendo cristão, se apresentar uma banda da Olodum com batidas daquele preço, se não dá uma alegria assim momentânea. Dá. Até eu que não sou baiano, eu acho legal. As batidas é interessante aqui. Se eu tiver dentro de casa, eu vou pular sozinho aqui, ó. Ninguém vai ver. Então você vê, é interessante. Então isso é uma alegria, maligno? Não, mas é uma alegria. A gente tem que aprender a discernir o que é alegria terrena e o que é alegria espiritual. E às vezes manifesta dentro das igrejas, Deus está ali. Às vezes não é bem assim, só é alegria de movimentos, e às vezes e há hoje muita aplicação dentro das igrejas, devido à falta do Espírito Santo, tem trazido esse tipo de movimento para alegrar as pessoas de uma forma irônica, que não é a correta. Nós temos que se alegrar no Espírito, nos dons, né? na mudança, na alegria de ver um irmão melhor de saúde, no irmão. Aí que é o verdadeiro evangelho. A gente tem que aprender a seguir. Não que seja errado, a gente se alegrar também, que eu orar com uma música. Legal, me animei. Isso não mata ninguém, não mata, entendeu? A gente tem que parar desse tipo de coisa. Viu, você? Eu acho que não coisa não. Porque eu já vi, eu até já levei crítica, que eu disse assim, uma pessoa, né, que diz assim, que passa um forrozinho, igual, bom de dançar, menina, aí diz assim, né? O tom dessas coisas, o instrumento, né? Eu ouço o louvor, as coisas, eu acho o tom que acho que é bom para a pessoa se sacudir, entendeu? Isso. Aí a pessoa diz, isso é pecado, você pensar isso, meu filho, isso não tem nada a ver. Pecado é você que estudar assim, ó. Do nada. Verdade. Não é? Isso, então, isso, exato. Aí a gente tem que discernir. Pecado eu me alegrar, não, com a música mundana e com palavreados horríveis é porque eu estou muito mal. Mas se for uma batida, uma coisa, é coisas, a gente entende que é física e terrena e carnal. Lógico. Espiritual é outra história. Então a gente tem que discernir. O Senhor também aplica na nossa caminhada. E quanto mais a proximidade do Espírito, mais a gente se torna espiritual igual a Cristo. Entendeu? Então a alegria é totalmente voltada para as coisas espirituais. Mas isso é caminhada.
Mas isso não me impede de, no meu caminho, e por isso que eu digo que o crescimento espiritual é uma coisa incrível. A gente não pode destruir as pessoas por isso ou por aquilo, ou dizer que ela não serve ou coisa parecida. Não, coisa a gente vai largando no meio do caminho, coisa que a gente usava que às vezes não precisa mais e vai melhorando. Então, esse é o evangelho do amor, da justiça, do suportar. E por que a Neila tem que me suportar como membro do corpo de Cristo? Porque eu ainda tenho defeito. Por que eu tenho que suportar ela? Porque ela ainda tem defeito. Se ela não tivesse, nem eu, não precisaria um suportar o outro. Viveria em paz e harmonia. Essa é a questão, né? Então a gente, conforme a caminhada, conforme a entrega, a gente vai melhorando cada dia mais. E se alegrando mais com as coisas do Espírito. Porque é busca, né? É caminho. O que eu me alegrava muito no mundo hoje já não me alegra tanto. Tem uma hora que eu preciso. Tem hora que eu estou meio abatida aqui no Espírito de todo jeito. Nem a Bíblia eu não consigo entender, nem entra. E eu ouço uma coisa, me dá uma animada. Eu digo, rapaz, que estranha, coisa do mundo. Mas amém. Mas eu sei que ela é terrena, amém. Não tendo palavrão e coisas que nem eu falei. E aí eu vou para a palavra e vou me alimentar. Né? Então, assim, nossa caminhada. E olha o que fala mais aqui. Olha, havendo espiritualidade real, advinda do Espírito Santo, às vezes o que parece fervor espiritual é mais emocional, que nem a Damiana acabou de dizer, a gente não pode confundir o emocional com o espiritual. Isso é emocional, mas não que seja pecado, entendeu? Mas a gente tem que entender que é emocional, né? Não espiritual, e sem enganar dentro das igrejas ou enganar as pessoas, não. E aí espiritual. E mais emocionalismo resultante de motivações e mecanismos externos. Isso não pode ser usado dentro da igreja. E às vezes é. Aí se torna errado. Mas dentro do nosso lar ou na rua, coisa parecida, não é assim. E tal fervor é passageiro. Aí que nem ela deu uma animadinha ali, mas é passageiro, porque é terreno. Ela entende isso também. E logo em seguida a gente vai para as coisas do Espírito, porque nós somos pessoas espirituais. Isso é simples. Ao passo que a verdadeira espiritualidade está intimamente relacionada ao exercício da piedade e da vida cristã consagrada. Aí muda. Porque na alegria emocionada, que nem numa festinha, do Olodum, papapá, eu não bebi, não fiz nada, me animei com a batida. Mas aquilo não tem resultado. Né? Não teve resultado, que é o verdadeiro da fé, que é esse aqui, que só na espiritualidade, no Espírito, que eu vou ter e praticar. Interessante. Por isso que muitos cristãos às vezes não chegam a praticar, porque ele foi alegre e foi alegrado de uma forma não espiritual. Aí é que dá de entender, porque somente a espiritual que gera isso, ó, a consagração, que a gente passa a se consagrar. No Olodum a gente não se liga, só se alegra momentaneamente, mas a gente não traz consagração, não. E nem a piedade, não traz. Numa festa não vê ninguém acudindo ninguém para comprar remédio ou para dar um alimento, não. Mas assim, em Cristo, olha só, no toque do Espírito Santo, a gente é levado a se consagrar e é levado a fazer a caridade com os irmãos, porque a gente quer o melhor para cada um. Olha só como é diferente. É diferente. Então é por isso que Paulo trouxe esse ensinamento para o Corinto, a igreja em Éfeso, né? E passou, e hoje toda a humanidade conhece. É por isso, é para isso, para ensinar, para exortar, para entender como é que é a nossa caminhada. Ah, eu sou bondoso. Eu nunca fui bondoso. Eu só pratico a bondade porque o exercício da fé minha, cristã, fez com que o amor de Deus viesse habitar em mim e eu passasse a praticar coisas boas. Aí é que tá. Mas eu não. Eu sou ainda de sangue e carne, irmão. Eu não sou bom. Eu não sou amor. Agora o amor de Deus que habita em mim, diante da busca, da justiça e da paz, aí exerce coisas boas, sai coisas boas no membro do corpo de Cristo. Está ligado aqui para ter um crescimento, não é verdade? Maravilhoso. Amém. Quem quiser colocar mais algo a mais, fica à vontade. É verdade. Tá passando mal aí, mano. Tá toda suada e brilhando? Eu? Não, Daniela. É.
A Neila? Ah, sim, não. É a pomadinha A pomada. da sobrancelha. Então, aí tem mais algo que eu quero. Antes, para acabar de dar o complemento, vamos voltar, que nós lemos o 4:17, né? Vamos ler agora o 4:1, que fala da unidade da igreja. Vamos para trás agora, em vez de ir para frente. Olha que interessante. Primeiro houve um ensino lá na frente, agora vamos voltar para até o complemento. Olha que interessante. Olha aqui o que está escrito. A unidade da igreja, no 4:1. Chegou aí? Já terminado. Olha aqui. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Aí Paulo falando, ó. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno, para com o chamado que recebeis. Então, nós temos um chamado. E nós temos que andar de que forma? De uma forma digna, para atender o chamado do Senhor. É isso que muitos de nós cristãos não entendemos. A gente tem que se posicionar, não é por mérito próprio. Aqui fala da unidade, por isso que é necessária unidade. E andar de forma, que andeis de modo digno para com o chamado que recebeis. Então, se eu tenho um chamado, a Neila tem um chamado, você tem um chamado, a Damiana e Maria Clara, nós temos que andar de forma digna. E o que é digno? A gente tem que ver, né? O que é digno é o meu comportamento em casa, meu comportamento no trabalho, na rua, no comércio. Se eu começar a comprar e dar tombo nos outros, isso é digno? Nunca foi. Enganar ou mentir para minha esposa, para o meu colega de trabalho, no meu trabalho, ou seja onde for, isso é digno? Não é. Então a dignidade é uma coisa simples de se entender, não preciso nem explicar. Então Paulo está dizendo que nós temos que se comportar assim. Como pode ter muitos cristãos pastores, às vezes pessoas, membros do corpo de Cristo, estão agindo da forma errada, sendo indignos de ser membros do corpo de Cristo, porque estão agindo da forma errada. Não estão honrando o chamado, sendo mentirosos, enganadores, avarentos, né, ladrão, roubadores, prostitutos. Não pode, mano. Não pode, em nome de Jesus. Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Olha o segredo aí que eu puxei naquela hora, que lá de trás eu coloquei isso aqui, que você estava na frente, eu fui atrás para fazer uma colocação. Então, a única forma da gente estar unido e atendendo esse chamado, né, e andando com dignidade, na mansidão. Se eu não sou, eu tenho que procurar ser. Eu posso ser fervoroso no espírito, fervoroso no sim ou não, posicionar-me, mas não na ignorância ser violento. Não, aí é que está a história. Eu preciso mudar, ser mais manso? Não, eu tenho que ser fervoroso, mas humilde e manso, dentro, interno, com as coisas de Deus. Mas reprovador e fervoroso, não andando conforme a impiedade dos ímpios. Aí eu tenho que ser rígido, duro, forte. Se eu der moleza, ele me corrompe, irmão. Aí que tá. Muitos crentes são reprovados nessa caminhada por causa que confundem. Ai, não, porque eu não posso. Eu tenho que falar, eu não posso falar assim com o meu patrão, com fulano. Então você está sendo reprovado. Tem um jeito certo de você fazer isso. Chegar e colocar, não com gritaria, nem com zombaria, não, mas chega, olha, isso aqui eu não aceito, felizmente. Por quê? O José se posicionou diante de quem? Do faraó. Daniel se posicionou também diante de quem, né? Nabucodonosor. Na Mesaque, Cedraque e Abednego se posicionaram diante da fogueira, da caldeira. João se posicionou. Então nós temos que se posicionar sim, né? Não é verdade? Então, sempre para a gente estar em união, com humildade, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, o vínculo da paz. A unidade do Espírito é que nem nos membros aqui. Na paz, porque se tiver desavença entre nós, como já houve aqui, em casa, e não pode haver, atrapalha o vínculo da paz e a união e a comunhão. E por uma rebeldia,
Aí é que é pior. E uma insubmissão. E uma ignorância. Olha um monte de coisa que traz para isso. Olha só que interessante. É muito fácil a gente se irar e xingar, esbravejar. Mais difícil é se amansar e pedir perdão e reconhecer e criar o caminho da paz. Mas é obrigado. Isso aqui não é se puder. É obrigado, senão não tem unidade. Senão nós não andamos, não alcança a unidade do Espírito. No vínculo da paz, tem que ter o vínculo. A paz tem que reinar dentro de nós. No nosso, eu não preciso compreender os passos e as decisões de Damiana. Eu não preciso compreender os teus passos para mim estar no vínculo da paz contigo e nem da Neila, que é minha esposa. Não preciso compreender, mas entrar num bom senso. E se tiver um conselho a ser dado ou recebido, no vínculo da paz e acabou. Mas eu não preciso. Eu não entendo o gênero. Eu não entendo. Não, irmão. Não. Ela tem a virtude dela de pensamento e trabalho na unidade de marido e mulher e no vínculo da paz e na comunhão do Espírito. Amém. Nós participamos uma coisa para outra, mas no trabalho ela tem a particularidade dela, né? Ela tem o comportamento dela, o entendimento, a sabedoria. Eu não posso desaprovar, porque eu desaprovo o teu jeito de trabalhar. Não dá mais. Meu irmão, pelo amor de Deus. Para que isso? Olha só. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que esperança para a qual foste chamado é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que a gente quer colocar muitos senhores? E muitos batismos? E muitos não sei o quê? E muitos chamados? É um só chamado. Só que nesse chamado que foi feito para nós, num só. Não há muitos chamados, é só um. Mas nesse mesmo chamado, ela atende como um dom, e eu com outro, Maria Clara com outro, a Damiana com outro e você com outro. Dons, mas num só chamado, num só propósito. Não é nos nossos propósitos. Por isso que na imaturidade a gente parte para o comércio. Por exemplo, eu tenho o dom da palavra. Aí eu, ao invés de usar na unidade da fé, eu uso para enganar as pessoas, para atrair para o meu comércio. Olha só, bonito para minha cara. Não que o Senhor não dê a condição de eu prosperar, amém. Mas esse tem que ser usado na unidade da fé, não na separação. Não, na igreja eu nem vou mais, porque eu não tenho tempo. Agora meu comércio está bombando. Ó. Na profecia, tem pessoas que viram profeta particular, que ele tem o dom, ele não tem a profecia mais para a igreja. Ele tem para usos próprios, ou enganador, ou para soberba do coração miserável dele, que ele já quer ser senhor. E não quer mais ser servo nem filho. Olha aqui. Está vendo ele que nós só temos um pai só. Só um? Um só para responder. Né? Exatamente. Viu? Um só chamado, um só. E um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe várias fés, é uma só. Só que ela atua de forma diferente conforme o teu posicionamento. Se você se posiciona que você precisa do remédio para dormir. Não, né? Não, você vê, é algo pequeno, mas é uma brincadeira, mas é verdade, olha só. Se eu vejo que